Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer mais uma resenha pra vocês e dessa vez é do livro Love Story. Então, o livro Love Story, pra quem não conhece, ele foi escrito pela Jennifer Eccles e aqui no Brasil ele foi publicado com a editora Pandorga. Ele tem aí mais ou menos umas 270 páginas por aí. Bom, como sempre, vamos começar por essa capa, né? Às vezes eu sou fã de capas com rostos, às vezes eu não sou, e agora que eu já li o livro, eu olho pra essa capa e eu acho ela, sei lá, completamente nada a ver. Uma capa que passa uma imagem de história da qual a história não corresponde. Eu não sei se eu consegui ser muito clara, mas enfim. Eu acho que essa capa, ela passa uma impressão pra gente completamente diferente do que a gente acaba tendo no livro depois. Então, eu confesso que eu não sou muito fã dessa capa. Aí a gente tem a lombada que vem com um errinho de diagramação aqui, mas acontece. Com o nome da história, né, Love Story, uma história de amor, que é meio que o subtítulo dessa história, o nome da autora e o símbolozinho da editora. E atrás a gente tem um pouquinho aí sobre a história, né, uma sinopse. E aqui a gente tem o que eu acredito ser Nova York. Aí a gente tem como é que chama isso mesmo, gente? É tipo... eu esqueci o nome. Mas é a paisagem de Nova York, sabe? Bom, agora vamos falar então sobre a escrita da autora. Love Story é um livro de narrador e personagem. Então é a Erin que conta a própria história dela. E eu achei que a escrita da autora é ok. Tem alguns errinhos de revisão, assim, que acabaram atrapalhando um pouquinho a leitura, mas nada assim demais. Então, um narrador e personagem. Vocês estão vendo que eu tô falando meio enrolado nessa resenha, porque é meio difícil falar sobre um livro, porque eu confesso que eu não gostei desse livro. A escrita da autora é ok, o livro vai indo e tal, e agora vamos à história pra depois eu falar a minha opinião. Por que eu me interessei inicialmente por esse livro, né? Em Love Story a gente vai conhecer a Erin, ela vai fazer escrita criativa na faculdade, e eu achei isso super legal. E pra isso ela se muda do Kentucky pra Nova York, exato, então aqui é Nova York mesmo. Ela se muda do Kentucky pra Nova York pra estudar escrita criativa na faculdade. Ela quer ser uma escritora de romances de época, principalmente. E aí eu achei isso super legal, porque eu gostaria muito de ser escritora, eu amaria ser escritora. Um dia eu escrevo, tem vários projetos, mas enfim, isso é coisa pra outro vídeo, né? E aí eu tava super interessada nesse livro, eu falei, nossa, vou ler pra me inspirar, pra eu começar a escrever mais e tal. Então, aqui a gente vai conhecer a Erin, que vai fazer essa faculdade, e ela é cheia de mistérios, assim, ela trabalha pra caramba pra poder pagar a faculdade dela, poder pagar o lugar em que ela mora e tal. E aí chega na primeira aula dela, assim, um cara querendo entrar na turma, que é, na verdade, o Hunter. E inspirou a primeira história que a Erin escreveu, que ela chegou a ler pra sala toda. Então o Hunter vai ficar sabendo dessa história também. E a gente começa a ver um desenrolar nessa história, a gente descobre que o Hunter trabalhava pra avó da Erin. A avó da Erin tem muito dinheiro, ela tem, tipo, uma fazenda enorme lá no Kentucky. E aí, quando a Erin disse que ela não queria estudar administração pra dar continuidade nos negócios da família, ela foi embora, e aí o Hunter se aproveitou desse dinheiro e ficou com o dinheiro da Erin, vindo da avó dela. Então eles tinham um casinho e depois eles criaram uma rixa por conta disso. Então, gente, a gente vai ver o desenrolar desses dois durante essas aulas de escrita criativa. E assim, a relação deles, às vezes eles voltam pro Kentucky em um certo momento. Então a gente vai ver eles se afastando, se aproximando e tal. Minha opinião. Por que eu não gostei desse livro? Pra começar, o livro não tem uma proposta real. Eu achei que ela quis contar uma história que, sinceramente, não precisava ser contada. Ela foi interessante no começo, eu acho que ela tinha uma puta ideia, só que ela não soube se aproveitar disso, a autora no caso, né? Gente, eu fiquei indignada porque eu li esse livro, eu li, esperando o final, e na hora que acabou, imaginem só, um final que não te dá respostas, um final que não faz sentido, um final que não conclui o livro, é como se o livro não tivesse concluído, e ele é, que eu saiba, um livro único. Então, assim, eu achei que muita coisa ficou faltando nessa história, porque a gente não tem uma leitura satisfatória. É como se você lesse e você ficasse, tá, e daí? Sabe? E eu achei isso super chato. Então, Love Story foi um livro que não me convenceu. Eu achei que a construção dos personagens não foi o suficiente. A relação que os personagens tinham não era merecedora de ganhar uma história. Assim, a autora não soube colocar momentos mais impactantes ou aquele clímax no livro. Isso não rolou, pelo menos pra mim não rolou. Pra mim foi uma história muito branda, sem emoção nenhuma. E, gente, eu acho que quando a gente lê, a gente quer ser tocado de alguma maneira, né? A gente quer ser tocado ou quer, sei lá,
quer conhecer alguma coisa nova, quer aprender alguma coisa nova, quer conhecer uma história incrível. E eu acho que Love Story não oferece nada disso pra gente. E eu acho que essa é a primeira resenha do canal que é negativa real, né, gente? Eu não gosto de falar assim mal de um livro, mas eu parei pra pensar que assim, eu tenho que ser honesta nas minhas resenhas, certo? Eu sempre fui honesta e sempre postei, a maioria das vezes, resenhas boas. Então, dessa vez eu decidi postar uma resenha de um livro que eu, de fato, não gostei. Mas eu quero muito saber se você que tá assistindo já leu esse livro e gosta desse livro. Me conte aqui nos comentários, tente me convencer porque que você gostou. Sério, eu quero conhecer outras opiniões sobre esse livro, porque foi uma decepção muito grande pra mim. Eu esperava muita coisa, principalmente por ela fazer uma faculdade na história, que é um tema que me interessa muito. Eu não consegui me conectar com nada na história. Eu achei que as partes mais legais foram, de fato, as aulas de escrita criativa, em que ela e o Hunter acabavam dividindo uma parte do que eles escreviam, mas chegou um momento que, assim, tudo era muito superficial na história, sabe? Então não teve um aprofundamento como eu acho que deveria ter. Eu acabei dando acho que duas estrelas e meia no máximo pra esse livro. Ainda tô repensando essas duas estrelas e meia. Eu realmente não me conectei, não gostei da leitura. E confesso que se eu pudesse, eu não teria lido pra ler outra coisa. Então foi de fato uma leitura assim muito insatisfatória pra mim. Por isso essa resenha tá saindo tão negativa. E é isso, gente. Eu sei que hoje eu falei muito mal do livro que estou resenhando, mas desculpa, eu quero ser muito honesta com vocês e quero compartilhar a minha opinião real. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje e eu espero de qualquer maneira que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixem um like aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Isso me ajuda muito. E se inscrevam aqui embaixo para receber novos vídeos sempre que eu postar, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!